Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians se uniu ao Vasco da Gama e entrou com uma ação contra a CBF no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E agora aguarda aí uma definição. Vamos falar também sobre Hugo Souza. O Corinthians pode exercer a opção de compra já a partir deste dia 1º de outubro, mas o registro do atleta deve ficar só para o ano que vem. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto nesta terça-feira, dia 1º de outubro, e a gente começa falando aqui sobre Corinthians, CBF e Flamengo. O Corinthians, claro, revoltado, indignado com a mudança da data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, assim como o Vasco da Gama, se manifestou, a princípio através de nota oficial do clube, depois por um pronunciamento nas redes sociais do presidente Augusto Melo, e ontem no final da noite, o Corinthians decidiu, assim como o Vasco da Gama fez mais cedo, entrar com uma ação contra a CBF no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Tá? O Corinthians argumenta dentro da sua lógica, e ontem nós trouxemos uma entrevista muito esclarecedora aqui com o Dr. Andrei Kampf, especialista em direito esportivo, que confirmou todas as informações, né, com relação a isso. O Corinthians poderia recorrer, isso vai ser analisado pelo STJD, tá? O departamento jurídico do Corinthians, agora sob o comando do Dr. Vinícius Cascone, que foi promovido de secretário-geral a diretor jurídico do clube, assim como o presidente Augusto Melo, decidiram aí entrar com essa ação, tá? Alegando que a mudança não é correta e que isso já está pré-estabelecido desde o dia 5 de janeiro, quando foi tornado público as regras, né, das competições feitas pela CBF no ano de 2024. Tá? O Corinthians entende que, e que está no regulamento, inclusive isso, que a convocação de jogadores para suas respectivas seleções, essa convocação ela não é motivo para que se altere uma data de jogo. Aliás, quem poderia pedir alguma coisa é o Corinthians como o mandante do jogo. O Flamengo mandará o seu jogo amanhã, lá no Maracanã, 9h30 da noite, é a primeira partida da Copa do Brasil. Como visitante, o Flamengo não poderia fazer este pedido à Confederação Brasileira de Futebol. Tá? Então, quem que pode pedir alguma mudança? O clube mandante, no caso o Corinthians, a federação que representa o clube mandante, no caso a Federação Paulista, ou a emissora detentora dos direitos de transmissão, que também não foi ela que pediu. Tá? Então, fica muito claro aqui que o Flamengo, de forma arbitrária, de forma pouco correta, solicitou esta mudança, e a CBF argumenta que a Copa do Brasil é a competição que é vista com muito carinho, porque tem mais de 500 milhões em premiação, enfim, envolvem patrocinadores, então, claro, é o argumento que eles deram para atender ao pedido do Flamengo e também do Atlético Mineiro, que prejudicou o Vasco. O Vasco mais cedo já tinha entrado ontem, né, durante o dia, com essa ação contra a CBF, junto ao STJD, pedindo explicações e explicações que sejam convincentes, né? E não apenas essa questão de priorizar a Copa do Brasil, porque ela é uma competição importante, por argumentos que realmente não fazem sentido dentro do regulamento que foi pré-estabelecido e consta, né, no Regulamento Geral de Competições da CBF, que foi tornado público no dia 5 de janeiro. Então, não há realmente motivos convincentes e que sejam plausíveis para que a CBF mude a data do jogo. Tá? A princípio, o jogo segue marcado para o dia 20 de
de outubro, né, o jogo de volta, mas, claro, que agora com a análise aí do STJD, evidentemente que eles vão acelerar este processo, né, para que as coisas sejam que fiquem claras, né, já mais rápido possível, que sim, vai manter o jogo, não, não vai manter o jogo, sim, a CBF tem razão, não, a CBF não tem razão, isso vai ser resolvido da forma mais rápida, claro que é isso que se espera dos, dos homens que conduzem o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E que a justiça seja feita e que prevaleça as regras da competição, que prevaleça o bom senso e não a forma incorreta como isso vem sendo colocado, né, por parte da CBF. A CBF, ela poderia falar não ao Flamengo, olha, a competição já está definida, mas não, ela atende a um pedido do clube carioca e isso repercutiu muito mal, assim como o Atlético Mineiro também solicitou essa mudança à CBF. Então, Corinthians e Vasco unidos aguardam por uma definição do STJD. E aí? O que você acha que vai dar em relação a isso? Comenta. Bom, meus amigos, e a partir de hoje o Corinthians já pode exercer a opção de compra do goleiro Hugo Souza. Isso estava pré-estabelecido já no contrato de empréstimo, né, que é até o final dessa temporada. E o Corinthians tinha ali no contrato, tem no contrato, a exercer a opção de compra a partir de 1º de outubro. Bom, 1º de outubro é hoje. Então o Corinthians poderá fazer o Pix, né, de 800 mil euros ao Flamengo e ficar com 50% dos direitos econômicos do jogador. Bom, o jogo é amanhã. O Corinthians comprando o Hugo Souza hoje, ele fica isento de pagar os 500 mil? Em tese, sim. Talvez na prática, não. Tá? Por quê? Porque, de acordo com o regulamento da CBF, mais uma vez, as transferências de atletas, tá, entre clubes de Série A e Série B, elas devem ser feitas em 2 períodos de registros anuais. Tá? Então, que são as janelas de transferências. Tá? São 2 janelas no ano, certo? Então, o Corinthians pode registrar qualquer atleta, qualquer clube, né, o Corinthians, enfim, qualquer outro clube, dentro das janelas de transferências quando elas estão abertas. A gente não pode esquecer que as janelas de transferências elas já estão fechadas. Isso vai depender muito do que está em contrato, tá? No artigo 36, tá, deixa claro que a cessão temporária, no caso o empréstimo do atleta, sujeita-se às mesmas regras aplicáveis às transferências definitivas de atletas. Né? No caso, se o Corinthians estivesse comprando o jogador lá no meio de uma janela. Então, de repente, isso não está em contrato, o Corinthians pode ter que pagar, mesmo pagando os 800 mil euros, poderá ter que pagar 500 mil para ter o Hugo Souza. Agora, esse valor, ele poderá ser abatido no valor da transferência, tá? Já que o Corinthians está fazendo o pagamento, ou em tese fará hoje esse pagamento. O presidente deixou muito claro no último domingo que esse dinheiro já estava reservado, o contrato já está pronto, que não teria problema nenhum, tá? Então, o Corinthians só consegue escapar de pagar os 500 mil reais de multa para o Hugo Souza jogar amanhã, tá? Nessas condições, tá? Tem que estar em contrato isso, e o Corinthians deve negociar isso. Olha o clima para negociar qualquer situação, né? Olha o clima que estamos. Né? Então, de repente, o Flamengo, isso não está em contrato. Se não tiver em contrato, não tem o que fazer, vai ter que pagar os 500 mil. Tá? E se estiver em contrato, olha, a gente abate os 500 mil do valor da compra, né? Já que o Corinthians está exercendo o valor, né, o direito de comprar o atleta. Então, caso não o faça, terá que pagar sim os 500 mil reais, tá? Outra possibilidade, tá, é que o clube, que essa multa seja abatida também, tá bom? Então, são 2 situações aí, tá? Nas transferências
por cessão temporária de atleta profissional, incumbe privativamente aos clubes cedentes, no caso o Flamengo, e cessionário, né? Aliás, o cedente, quem está cedendo o jogador é o Flamengo, tá? Ajustar aí, os clubes precisam ajustar esses detalhes contratuais. A CBF ela não se envolve nisso, deixando para que os clubes se resolvam. Mas a transferência em si, ela só poderá ser feita a partir de janeiro de 2025, mesmo o Corinthians exercendo a sua opção de compra no dia de hoje, tá bom? Mas, segundo o presidente, está tudo certo, tudo encaminhado, e o Corinthians deve realmente ficar com o goleiro Hugo Souza em definitivo. Baita contratação, vem jogando muito bem, virou um dos líderes do elenco, um dos líderes fora do campo também, dentro do CT. Então, seria uma grande contratação, mais uma boa contratação feita pela diretoria nesta janela, nesta última janela de transferências que encerrou há pouco tempo, tá bom? Deixa seu like se você gostou do conteúdo, eu volto às 4 da tarde com mais informações do Timão para você. Tenham todos um bom dia e a gente se vê. Tchau.